Amém, glória a Deus. Então, gostaria hoje de compartilhar uma palavra com vocês sobre o tema da semana, dos estudos e em cima da leitura da semana, que a gente precisa reforçar no sentido de aprender, de conhecer, de compreender e a gente viver. Todos aqui estão lendo a Bíblia? Não estão, quase todos aí, ó, mas mesmo assim nós precisamos melhorar. Quando a gente fala assim, estão lendo a Bíblia, todo mundo vai falar, eu estou! E aí, ó, nós precisamos seguir o plano de leitura. Por quê? Porque a gente precisa conhecer da vontade de Deus, compreender. Por isso que é importante a gente ler, até em cima do tema que a gente vai falar, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Mas antes de mais nada, o que nós precisamos entender é que a nossa questão, ou seja, estamos fechados com Deus naquilo que é a vontade dEle e o querer dEle? Isso é importante a gente pensar sobre isso, porque se não estivermos, nós precisamos repensar. Não é fechado com aquilo que me interessa, com o que eu quero, com o que eu desejo, mas estou fechado com Deus, ou seja, naquilo que seja a vontade e o querer dEle para a minha vida? São detalhes que nós precisamos pensar e refletir no nosso dia a dia, de maneira que a gente possa viver sua plena vontade. E vivendo sua plena vontade, nós vamos, de fato, experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Vai ser fácil? Não. Isso que a gente precisa entender também. Tudo, mesmo sendo algo bom, perfeito e agradável, nem sempre é agradável. Por quê? Porque vem as lutas, vem os sacrifícios, vem as decisões que a gente tem que tomar, as lutas que nós enfrentamos, coisas que acontecem com qualquer pessoa neste mundo. Amém? Então a gente precisa refletir sobre isso. Eu queria ler uma passagem com vocês, que é a base do texto, que está lá em 1 Reis 18, 21, que foi uma das leituras que nós fizemos essa semana. É aquele momento onde Israel tinha passado por 3 anos de seca realmente séria, severa, e Deus manda que Elias volte para lá, e Elias volta e convoca Acabe, e fala para ele juntar todos os profetas de Baal, todo mundo, e eles vão lá para o Monte Carmelo, para fazer justamente o quê? Para que Elias fale acerca de Deus. E aí vão os profetas de Baal e dos Balaíns todos lá, todos aqueles deuses que tinham na época, que era, vamos dizer assim, que tinham sido trazidos por Jezabel, a mulher de Acabe, e também vem o povo de Israel, muitos dos povos, das pessoas de Israel, estão ali no monte diante do sacrifício. Ele fala para juntar todo mundo e propõe a fazer o sacrifício, e que cada um iria orar, ou seja, ele iria orar ao Deus de Israel, e aqueles profetas deveriam orar ao seu Deus e pedir que viesse fogo do céu para queimar todo aquele holocausto. Mas o ponto que eu queria refletir conosco começa aqui justamente no 21, quando Elias vira para as pessoas e diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou seja, cochear quer dizer ter dúvidas, não estar com uma posição definida, claro, você fica entre um e outro. Então, ou seja, ele está entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu, porém o povo nada respondeu. O que nós queremos e precisamos aprender? Essa é a questão. Esta é a decisão que nós temos que tomar. Se Deus, a quem nós confessamos, é o nosso Deus, nós devemos segui-lo. Agora, se for outro Deus, então segue esse outro Deus, mas não fica lá entre um e outro. Isso que Elias está falando. Jesus também falou sobre isso. Ele disse, olha, lá em Mateus 6, 24, vocês não podem servir a 2 senhores, ou a Deus ou a Mamon, ou seja, as riquezas, ao dinheiro. Mas Josué falou sobre isso também. Logo no início, quando eles vão começar a jornada para entrar na terra prometida, ele vira para o povo e diz assim, olha, eu vou servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês precisam decidir se vocês vão servir ao Senhor ou se vão servir
aos deuses da terra onde nós estamos entrando, aos amorreus e a todos os outros deuses que tinham ali, os deuses dos amorreus, ou se vão servir aos deuses dos antepassados deles, daqueles que foram, vamos dizer assim, que eles aprenderam além da terra do Eufrates, do rio Eufrates, ou seja, lá na terra de Ur, que também tinham seus deuses. E quando Deus chamou Abraão, existiam naquela época, e no meio da família de Abraão, também culto a diversos deuses. E o que nós precisamos decidir, e na realidade estabelecer para que a gente possa entender a maneira de viver, e a maneira de viver vai fazer sentido para nós, eu tenho compromisso com Deus, e Ele nos chama para tomar esse compromisso. E essa é a questão que Elias está falando com a nação. Muitos anos depois de Josué, algumas centenas de anos depois de Josué. E com relação à terra de Ur, muito antes ainda. O que nós precisamos aprender é isso. E Jesus falou algumas centenas de anos depois que Elias falou essa questão. E isso mudou? Sabemos que não. Porque esse é o problema que existe hoje. Que Deus nós estamos servindo? Que Deus nós estamos comprometidos de fato? O Deus verdadeiro ou o Deus que nós criamos, a entidade divina que nós chamamos de Deus, que nós oramos a ela, pedimos que resolva os nossos problemas, nós prometemos um serviço, prometemos fazer as coisas para que Ele nos abençoe. Esse é o Deus verdadeiro? Não. Isso é uma entidade divina que nós criamos, que nada mais é e menos do que os deuses que existem por aí, onde você tem que prestar um serviço, porque se você não prestar um serviço, ou seja, não prestar um culto, não for realizar o culto, você será punido. E Deus não fala nada disso. Deus nos chama para um compromisso para viver com Ele e viver sua vontade. Ou o nosso Deus é o nosso ventre, ou seja, nós estamos interessados naquilo que atende os nossos interesses. Riqueza, como Cristo falou. Porque se nós estamos buscando as coisas que nos interessam, esse é o nosso Deus. Agora, Deus verdadeiro nos chama para um compromisso pessoal, uma vida integral e plena com Ele. Ou seja, por isso que Jesus fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o primeiro lugar no reino de Deus, não quer dizer que vai levantar às 6 da manhã e a primeira coisa que você vai fazer é orar. Não, não é isso. E depois você vai cuidar dos seus interesses. Não, não é isso. É que você aprenda a viver, ou seja, nós precisamos aprender a viver de manhã até o outro dia acordar, pensando e vivendo a realidade do reino de Deus. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, fazendo o que nós temos que fazer. Por isso, nós precisamos entender isso. A primeira coisa que Deus nos chama, para que é? Para vivermos o seu reino. Mas para isso, eu preciso me comprometer com Ele. Porque se eu me comprometer com Ele, eu vou buscar o quê? O conhecimento da sua vontade. Eu vou fazer o que Ele deseja. Eu vou aprender a viver conforme a sua vontade. Vou buscar entender qual é o verdadeiro culto que Deus espera de mim. E eu entendendo o verdadeiro culto, eu vou viver este culto como Ele quer. E não segundo uma expectativa de um pensamento natural, aonde eu presto um serviço esperando alguma coisa em troca. Deus não nos chama para isso. E isso que a gente precisa entender. Por isso, dá para servir a Deus sem compromisso com Ele? Não. Isso é ledo engano. Eu estar querendo me enganar. É uma questão de mas eu faço milagres, eu faço obras sociais, eu faço tudo isso. Isso vai fazer diferença para Deus se você não entendeu primeiramente que você tem que estar compromissado com Ele? Não. O que Jesus vai virar para nós e falar naquele dia, se o fundamento nosso de vida com Deus se trata de uma religiosidade? Ele vai virar para a gente e vai falar o quê? Nunca conheci vocês. Então não se trata de falar, não se trata de ouvir, não se trata de obras sociais, não se trata de fazer milagres, trazer cura para as pessoas. Mas
quem é o nosso Deus e o quanto eu estou compromissado com Ele. Se o meu compromisso com Ele é integral, é pleno, de oferta em favor dEle, para cumprir a sua vontade, esse Deus é o que eu sirvo. E é esse Deus que Josué nos chamou para servir, que Elias virou para o povo e disse assim: olha, se vocês estão aí entre um e outro, vocês têm que tomar uma decisão a quem vocês querem servir. E nós precisamos tomar essa decisão quando? Todos os dias. Quando eu tiro a cabeça do travesseiro, eu tenho que decidir quem eu estou servindo. Para quem eu vivo? Qual é o propósito da minha vida? Amém? Então isso é importante. Quero viver o reino de Deus? Estou compromissado com o meu Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que Ele ensinou e revelou? Porque foi isso logo depois da ressurreição que Ele falou, né? Olha, Ele virou para Maria e falou: ó, vai lá e fala para os discípulos, os meus discípulos, que eu vou para o meu Deus e o Deus dele, que eu vou para o meu Pai e o Pai deles. Então o que nós precisamos entender é esse que nós queremos servir, é esse a quem nós queremos verdadeiramente prestar o culto que Paulo nos chama para prestar. Amém? Que a gente pense sobre isso e reflita, pois é baseado nisso que a gente vive a vontade de Deus. Agora, o que implica servir a Deus? Eu preciso do compromisso para poder servir, mas o que é servir a Deus? É quando nós entendemos a nossa total dependência dEle. E a gente vê essa situação o quê? Quando Davi, na leitura dessa semana, nós temos a situação de Davi, que chega lá diante da batalha, está lá Golias, desafiando o exército de Israel, e todos os soldados covardemente ficam quietos e não se colocam à disposição para lutar com aquele homem. Chega um moço, ranzino, pequeno, lá, ainda novo, jovem, mas ele era de baixa estatura também, e fica realmente horrorizado com aquilo que ele está vendo, não acreditando na postura dos soldados de Israel. E ele fala o quê? Eu vou lutar. Essa é a questão. Muitas vezes nós somos chamados, e nós somos chamados para viver o reino de Deus, viver a vontade de Deus, fazer as coisas, mas nós queremos fazer na nossa própria força, no nosso desafio que a gente tenha. Nós aprendemos é suficiente para servir a Deus. É? Não. Precisamos, sim, dessas coisas. Tudo que Deus permitiu na nossa vida, todo o desenvolvimento, toda a capacitação que Ele nos deu, foi para que nós utilizássemos em favor de quem? Do reino de Deus. Então, assim, toda a sua formação, toda a sua experiência de vida, tudo o que você passou, todas as lutas, todos os problemas, fazem parte da formação do Filho de Deus para ele servir a Deus. E isso que a gente precisa entender. Assim como Davi, naquela situação, se viu e se colocou e chegou, eu vou. O que Saul, o rei, fez? Pegou a sua armadura, colocou em Davi. Davi conseguiu andar? Não. Davi não conseguiu dar passo algum. O que ele fez? Tirou tudo aquilo, pegou o quê? Seu cajado, pegou a funda, catou as pedras que ele estava acostumado. Por quê? Porque ele já tinha lutado com o urso, ele tinha lutado com o leão, usando o quê? A armadura? Não, usando a funda, usando a pedra. E aí o que ele sai? Em direção ao Golias e fala o quê? Eu vou te enfrentar? Não, eu vou em nome do Deus de Israel. Então, tudo que a gente faz nessa vida, o que a gente precisa entender? Até Celso falou uma coisa que ele deve ter olhado Golias numa perspectiva diferente. Ele não viu um monstro, ele viu uma parede com a grande possibilidade de poder acertar a pedra. Então, isso que a gente precisa entender. Deus nos coloca diante de desafios, diante de lutas, diante de realizar a sua vontade. O que eu tenho que fazer?
me disponibilizar e saber que se Ele colocou e está me chamando, é para eu fazer, e fazer segundo aquilo que eu fui capacitado como Davi. Ele não foi capacitado para lutar com espada e nem com armadura, mas ele foi capacitado para lutar com uma pedra e com a funda. E é isso que nós, quando olhamos as coisas que Deus nos chama para fazer, pode ter certeza, Ele chama porque você está capacitado para isso. Você tem o talento e o dom para desempenhar aquilo que Ele nos chama para fazer. E a gente tem que se disponibilizar aí, como fez Davi, na dependência de Deus, porque dependemos de Deus para fazer isso. Então eu preciso do compromisso, e eu preciso reconhecer que dependo inteiramente dEle. Para qualquer coisa, para qualquer obra. E se olhamos os chamados de outros homens de Deus, nós vemos a mesma coisa. Se você olha a vida de Moisés, ele passou o quê? Deus chamou ele para ir lá libertar a nação de Israel do domínio dos egípcios. O que Moisés vira? Fala, olha, Senhor, eu não estou apto para isso, eu não tenho condições de fazer isso. Mas Deus disse que ele tinha. Tanto que a gente olha a vida de Moisés, foram 40 anos se preparando como uma pessoa para um guerreiro. Depois 40 anos no deserto, aprendendo a viver no deserto. E isso foi para quê? À toa? Não, foi para responder ao chamado que Deus iria fazer e usá-lo. Durante toda a jornada, Moisés sabia que seria usado para isso? Não, ele talvez quando saiu do Egito, ele pensou que ele seria o libertador. Mas ainda na arrogância dele, ele não estava pronto para fazer aquilo. Quando chegou o momento, Deus o chamou para fazer o que precisava fazer. E assim, era um homem preparado. E a gente precisa saber disso, que quando Deus nos chama para fazer algo, nós devemos nos disponibilizar, reconhecendo que dependemos daquilo que Ele nos concedeu. E dos talentos e dos dons que Ele nos deu. E a gente vive o quê? Nessa dependência, porque não dá para viver o reino de Deus se não reconhecermos essa dependência e a nossa miserabilidade diante de Deus. Porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer o que é a obra de Deus, porque a obra de Deus não é realizada segundo o pensamento natural, segundo a forma de pensar deste mundo, mas ela é feita segundo aquilo que são os valores e a determinação de Deus. Por isso, em Mateus 5, na bem-aventurança, a primeira coisa que Jesus fala acerca de quem pertence ao reino de Deus é aqueles que são o quê? Pobres de espírito, ou seja, miseráveis que reconhecem, ou seja, a sua miserabilidade diante do Pai. E eu somente reconhecendo a minha miserabilidade é que eu dependo inteiramente dele para fazer a sua vontade. Então, não esqueçam, preciso de compromisso, sem compromisso não tem. Preciso reconhecer a minha dependência, porque sem a minha dependência não farei a obra de Deus, assim como Davi não fez aquilo que precisava fazer e que foi chamado para fazer. Mas o que mais? Eu reconhecendo a minha dependência, reconhecendo o meu compromisso que eu preciso ter com o Pai, o que eu preciso aprender? O que é importante de fato? Eu sou chamado para viver a justiça de Deus. Eu sou chamado para viver o reino de Deus nessa terra. Davi, todos reconhecem, e Deus mesmo falou que era um homem segundo o seu coração. Por quê? Por causa do compromisso, por causa da disponibilidade, embora a sua vida com relação ao pecado, a gente sabe que não foi daquela beleza. Mas quando ele era apresentado a situação, o pecado que ele tinha cometido, ele se arrependia e se voltava para Deus, como foi a questão do Salmo 51 que o Guilherme compartilhou. Ou seja, diante do seu pecado, ele foi e arrependeu. E nós precisamos entender que viver o reino de Deus se trata justamente de andarmos em justiça. Ou seja, quando eu vivo o reino de Deus, praticando as obras do pensamento natural, ou seja, as obras carnais, se eu ando segundo o pensamento natural, buscando o meu interesse,
se eu sou favorável à corrupção, se eu sonego o imposto, se eu minto, se eu vivo uma vida enganando as pessoas, se eu roubo no preço, se eu não pratico um preço justo, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando, eu estou andando segundo o pensamento natural. É a maneira como todas as pessoas vivem, como nós andávamos. E não podemos andar mais dessa maneira. Porque se eu ando segundo uma vida de pecado, o que eu estou fazendo de fato? É uma questão de um pecado meu que eu tenho que arrepender? E é só um problema comigo? O meu pecado é um problema meu? Não é. Por que não é? Porque o meu pecado, quando eu o cometo, o que eu estou fazendo? Eu estou desonrando ao Deus com quem eu me comprometi viver sua vontade. Então, o meu pecado, ele afeta primeiramente a Deus. Por quê? Porque eu estou desonrando. Por que eu estou desonrando a Deus? Porque nós somos chamados para sermos embaixadores do reino, para sermos como Cristo diante das pessoas, para agirmos como o nosso Deus diante das pessoas, para sermos sal e luz nessa terra. Se eu vivo um pecado, em pecado ou praticando o pecado, se eu ando na prática do pecado, o que eu estou fazendo? Primeiramente, eu estou desonrando a Deus. Eu não estou glorificando o seu nome. As obras que eu faço, ou seja, as atitudes que eu tomo, as palavras que eu profiro, as minhas ações e reações, elas vão fazer o quê? Vão glorificar a Deus? Não. Muito pelo contrário. Agora, o que mais acontece quando eu pratico o meu pecado? Eu sou pedra de tropeço na vida do meu irmão. Só do meu irmão? Não. No mundo para as pessoas. Daquele que ainda não conhece a Deus, daquele que ainda não compreendeu quem é o Pai. Se eu cometo o pecado, ele vai ver luz em mim? Não. O que ele vai ver? Que eu sou uma pessoa como ele, que vive da mesma maneira. Por que então viver essa religiosidade? Isso é religiosidade. E nós somos chamados para viver religiosidade? Não. Nós somos chamados para revelarmos as virtudes de Deus, para revelarmos Deus às pessoas. E é isso que nós precisamos aprender. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Estou compromissado com Deus? Estou. Quero conhecer da sua vontade? Quero. O que eu preciso entender? Dependo inteiramente de Deus para fazer todas as coisas. Segundo, não posso viver uma vida mais de pecado. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Isto é, para não sermos motivo de tropeço na vida de ninguém, mas para conduzirmos as pessoas ao conhecimento de Deus, porque nós agimos como Deus diante das pessoas. Se eu entendi isso, é o fundamento da minha vida para andar com Deus. E aí nós vamos lembrar de todas as palavras, de todos os estudos ministrados no mês passado, e vamos ver que nós falamos das mesmas coisas, do culto a Deus, das obras que glorificam a Deus, da corrupção no nosso meio, e da oferta que eu tenho que ser em favor do meu irmão, e do papel que eu tenho como família de Deus. Nós somos chamados para revelarmos o reino de Deus neste mundo. E aí sim faz sentido todas as coisas que nós fazemos. Estamos aqui para quê? Glorificar o nosso Deus. Para fazermos de nossas vidas oferta em favor das pessoas, pois esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. Amém? A gente possa refletir sobre isso, pensar sobre isso, lembrar dessas coisas, não esquecer disso e viver o reino de Deus na plena vontade de Deus, com toda a autoridade que Ele nos concedeu, porque Ele nos capacitou para vivermos o seu reino neste mundo. Ele nos deu a mente de Cristo, Ele nos fez a imagem de Cristo. Por isso, ao me submeter a Ele, ao nascer de novo, ao reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador, estou apto para fazer a jornada de crescimento, amadurecimento, para rejeitar, abandonar o meu pecado e viver uma vida que agrada ao Pai, desenvolvendo a minha
salvação, para que as pessoas possam conhecer a Deus, ver Deus através da minha vida. Lembrando daquilo que o autor aos Hebreus escreveu: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Nós, não. As pessoas. As pessoas não verão Deus em nós. Amém? Que a gente possa refletir, pensar sobre isso e tomarmos as atitudes de quem queremos servir. Amém? Nós vamos agora passar para a ceia, lembrando que a ceia é o sacrifício de Cristo.